Vida e Saúde TV Mais, Canal 4, com você. E hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo em nosso programa Fernando Vieira Filho. Ele é psicoterapeuta clínico. Para nós, é uma satisfação imensa em recebê-lo, viu, Fernando? Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, viu? Fernando, estar aqui com o seu público, com esse pessoal. Psicoterapeuta clínico, muitas pessoas não sabem, né? Então, a psicoterapia clínica é o seguinte: você vai tratar a pessoa no consultório, tá certo? E ajudar a pessoa. Eu, por exemplo, a minha metodologia, eu não trabalho com sessões de 50 minutos. Eu procuro trabalhar com uma consulta demorada, de 3, às vezes até 4, 5 horas a consulta. Mas a pessoa já sai do meu consultório com uma solução e ferramentas para que ela possa trabalhar aquele problema. Porque sempre tem que ter a ajuda da própria pessoa. Claro, claro. Ela querer, né? Ela querer. Primeira coisa para o paciente, fala, eu quero tratar desse problema. E pronto. E vou conseguir. Isso é bom, né? Fernando, há poucos dias até um paciente nosso, ele reclamou, falou, eu vou na psicóloga e eu fico só falando, ela me ouvindo e tal. E é isso mesmo, né? A pessoa relata para você. Isso, ela relata para quê? Para que a gente possa ter noção do problema real. Analisar e aprofundar no problema. Então, justamente, inclusive eu coloquei isso no meu livro, essa questão das sessões. Tá? E às vezes até certo ponto eu acho isso desumano. Porque a necessidade da pessoa, ela sempre é urgente. Então a pessoa precisa sair com uma solução ali do consultório. Entendi. Porque senão não adianta. Ela está pedindo socorro. Socorro. Né? Então a pessoa, por exemplo, ela está com uma depressão. Ela chega no consultório, nós vamos o quê? Nós vamos fazer uma pesquisa das causas emocionais que levaram a pessoa a fazer a depressão. Tá? Que é uma doença de causa emocional. Fernando, e está tendo muita depressão. O que é que está acontecendo com a humanidade? Não é só no Brasil, não é isso? Nos países do primeiro mundo. Principalmente nos países ocidentais, viu, Alemão? Sim. Por quê? Porque as pessoas hoje elas estão muito preocupadas em querer ter as coisas, adquirir bens materiais. E elas estão esquecendo as coisas fundamentais da vida. A ganância, né? Quanto mais tem, mais. A pessoa quer e esquece o quê? Que ela tem que viver. Que ela tem que viver em sociedade, que ela tem que buscar relações, tá certo? Que ela tem que aprender, por exemplo, a falar não, que as pessoas deixam muito de falar não, porque tem medo de desagradar os outros. E isso é um dos gatilhos da depressão, viu, doutor? E muitas das vezes você vai beneficiar dizendo não. Exato, porque quando a primeira pessoa que você beneficia, quando diz um não, quando é não, é você mesmo, tá certo? E se a pessoa, por exemplo, seu interlocutor que escutou o não, for seu amigo ou for uma pessoa que te ama, ela vai saber entender esse não seu e respeitar. Agora, se ela não respeitar, o que você faz? Manda a peixe a macaco. Vai embora. É amigo da onça. Não é amigo. Certo? Não, de jeito nenhum. E essa vida moderna hoje, Fernando, que é muitas das vezes para nós leigos no assunto, que vocês entendem, né? Nós achamos que essa evolução de internet, sabe? Como nós estávamos dizendo, antigamente não, você sentava com as pessoas, conversava na rua. Exatamente. Hoje não tem isso mais. Mal você fala oi, já está saindo. Isso influi no dia a dia. Porque nós, de forma inconsciente e de forma também tradicional, nós somos o que? Animais entre aspas, gregários. Quer dizer, nós gostamos de viver em sociedade. Tá? Nós gostamos de viver em relações com outras pessoas. Então o que está acontecendo? Com esse avanço tecnológico, esse avanço no consumo que nós temos, essas oportunidades de consumo, celular, quer dizer, são todos produtos eletrônicos que fazem com que você fique sozinho, que propicia o quê? Você viver solitário, com você mesmo. Então isso aí está causando uma distorção muito grande no íntimo da pessoa. Sim. A pessoa está começando a desenvolver, por exemplo, doenças que não existiam antigamente. Tá? Por exemplo, a pessoa tem um transtorno de pânico, ou então um transtorno de ansiedade. Tudo decorre disso. A pessoa não convive mais com o ser humano, com outro ser humano, e esquece de viver o quê, Alemar? Esquece de viver o aqui e agora.
ela está sempre ocupada com o futuro. Quer dizer, ela está preocupada com o que tem lá na frente. O que passou, passou. O que passou, passou. Ela ficar remoendo aquilo. Isso. Porque a pessoa que está ligada ao passado, o que acontece? Ela pode desenvolver uma depressão. Então, tá certo? E a pessoa que fica ligada ao futuro desenvolve ela quer resolver ansiedade. o que já foi passado. Exato, não tem jeito. Não tem jeito. A única coisa que não tem como você mexer é o passado. Então você tem que pegar, pôr uma pedra em cima do passado e em cima dessa pedra você trabalhar. E viver o agora. Presente, isso, aqui e agora. Que isso é que é importante. Que é o momento real que existe no universo. É o aqui e agora. Eu tenho depoimentos, até na rua, às vezes quando eu estou passando, que o meu programa à noite lá do rádio é o seguinte, a pessoa liga, pede música, conversa e tal. Então muitas me disseram que depois que passaram a acompanhar a nossa programação, já não são mais deprimidas, isso. Muitas vezes vi solitária em casa. Exato. Pessoas que deficientes visuais e tal. Beleza. Ou pessoas que às vezes nem andam, né? Isso é importante, essa interação com ele tem a necessidade de conversar com alguém. Isso, por quê? Porque o rádio ainda funciona, principalmente os AMs, sim. Eles ainda funcionam como uma forma de comunicação, de relação interagir entre o rádio espectador sim. com o apresentador da rádio, que é muito importante isso. Essa interação, essa relação entre o ouvinte e o apresentador. Porque, então, quer dizer, é uma relação social aqui. Muitas das vezes ele não tem com quem conversar. Exato. E ele quer contar alguma coisa, não é isso? Exato. O rádio passa a ser um amiguinho. Tá? Quer dizer, mas é muito melhor um rádio que um computador, como amigo. Certo. Há uma interação. Entendeu? Há uma interação, porque o rádio você interage. Você liga lá, fala assim, apresentador, tudo bem, eu quero saber isso. Eu não concordo com isso. Eu não aceito o que você falou. Tá certo? Fernando, tanto para o álcool como para o cigarro, para drogas que estão no inferno aí no mundo, né? É a compulsão do indivíduo. O que acontece? Porque toda compulsão, ela pode gerar o quê, Alemar? Ela pode gerar um vício, tá certo? Sim. Mas a compulsão a gente tem que entender que ela é ampla, tá? Às vezes a pessoa que ataca uma geladeira, ela está tendo uma compulsão, tá? A pessoa, por exemplo, que ela quer sair todo dia para jogar uma sinuca, aquilo também é uma compulsão, tá certo? A pessoa, por exemplo, que fuma um cigarro, toda hora que vê um bule de café, a pessoa tem aquela compulsão de fumar o cigarro. Entendeu? Isso pode gerar um vício. O que é o vício? O vício é uma submissão. É a pessoa, quando ela é viciada, ela está submissa àquele produto químico, àquela situação. Aquilo é um complemento para ela. Exato. A pessoa, por exemplo, tem gente que é viciada em sexo também. Certo. Tá? Tem compulsão sexual. Quer dizer, o sexo passa para ser para ela o quê? Deixa de ser um prazer, um lazer, uma doença, Fernando. O quê? Essa compulsão? Do sexo e tal. Então, pode virar uma doença. Pode, né? A partir do momento que vira um transtorno. Tá certo? A pessoa não consegue ficar sem. Aí, é claro, tem que tratar. Tá certo? E tem tratamentos muito eficazes com florais de Bach e com homeopatia. Agora, se de tudo aquilo ali precisar de uma interação com medicamento psicofármaco, sim. Aí é utilizado. Você sabe que há muitos anos eu tive um depoimento, ele era cirurgião dentista, ele falou, eu sou obrigado a parar, isso ele disse, eu sou obrigado a parar porque sexualmente eu sou compulsivo, chegava às vezes a... tá doido. Aí no caso, por exemplo, ele tem que buscar um tratamento. Sim. Tá certo? Ou com um psicólogo, passar por um psiquiatra também, tá certo? Para poder tratar. Se precisar tomar medicamento, toma. Porque hoje em dia já existem psicofármacos que ajudam nessa compulsão sexual. Tá? Eles quebram um pouquinho aquela libido incontrolada. Tá? Principalmente esses medicamentos da classe da sertralina, por exemplo. Sim. Tá? O cloridrato de sertralina. Fernando, a compulsão para odiar, isso existe? Existe. É? O ódio hoje, por exemplo, tem uma palavra que eu cunhei, que quando eu escrevi meu livro, eu coloquei um capítulo sobre a ódio só o livro encontra onde? É até bom que estamos assistindo. tá. O meu uma matéria boa de ler. Exato. O meu livro, ele agora não está encontrando nas livrarias, porque ele está entrando na segunda edição. Tá? E eu acho que até o final dessa semana já sai a segunda edição. Tem, às vezes, um telefone para ligar? Não, aí no caso é o seguinte, quem quiser comprar o meu livro, é só entrar na internet, no Google, e colocar lá. Deixa eu pedir para ele colar, Fabiano,
Coloca aí para mim Cure suas mágoas e seja feliz. o livro do Fernando, que a pessoa pode entrar na internet, né? Isso. Que está nos assistindo, muito bom de ler, faz bem. Cure suas mágoas e seja feliz. Você joga lá no Google, aí vai apresentar lá as livrarias Siciliano, Cultura, Sei. Saraiva, todas elas têm. Ah, que bom, que bom. Tá? Qualquer livraria virtual do Brasil, eu acho, inclusive agora esse ano, vai sair também o e-book. Então, para quem gosta de ler com computador, vai poder comprar no Amazon, tá certo? Do mundo inteiro. Quem quiser comprar meu livro, pode. É só entrar no Amazon, ver lá. Deixa eu te perguntar, eu não sei se era num CD que a pessoa estava ouvindo, no Audiolivro. Audiolivro. Espetacular, não Aí pode também? Muito bom, hein? Por exemplo, minha esposa, Eliana Barbosa, o livro dela, Acordando para a Vida, que é um best-seller, Sim. ele já saiu em audiolivro. Esse encontra nas que livrarias. legal. Então você pode escutar dentro do carro, viajando, tá certo? Em casa, escutando, na cozinha, você põe lá no aparelho de som, você escuta. Que beleza. O audiolivro. Que maravilha, maravilha. Esse tipo de compulsão é ligado à ansiedade que a pessoa tem? Qual compulsão? Essa compulsão para beber, para comer, para... Tá tudo, também quase todas elas ligadas à ansiedade. São pessoas ansiosas. Ansiosa, que tá sempre com o pé lá no futuro. São pessoas que vivem com o pé no futuro e outro no presente. Ela nem sabe onde está pisando, não, mas ela está lá. Ela está lá no futuro. É aquela pessoa que quando chega uma conta para pagar, lá, ela já lá, fica descabelada. Isso, e seja feliz. Está escrito aí embaixo. Ó. Tá lá. Você acha isso no Google. É no Google. Tá? Ótimo. Então o que acontece? Essas pessoas, elas estão sempre com o pé no futuro. Elas não conseguem viver de forma normal aqui e agora. Tá? Chega uma conta para pagar, elas já querem resolver aquilo ali na hora. Vai vencer daqui 30 dias, ela quer resolver agora. Então isso já virou uma compulsão. A pessoa não controla de forma consciente. Tá? É bom entender isso. Porque às vezes fala, a pessoa tem compulsão por sexo, compulsão por comida, compulsão por outras coisas, por jogo, tá certo? Elas não fazem isso de forma consciente, tá? Porque se fizesse era uma beleza. Ela fala, não vou fazer e pronto. Mas a compulsão, ela se caracteriza por isso, por ser uma coisa absolutamente inconsciente. Deixa eu te perguntar, tem casos de crianças também assim? Tem. Não tem idade? Isso não tem idade não. Não? Infelizmente não. Inclusive hoje nos consultórios, a gente tem atendido crianças de 6, 7 anos com problema de depressão. Quer dizer, mas na realidade, geralmente a criança que tem um transtorno mental desse tipo, ansiedade, depressão, antes dos 10 anos, a gente costuma falar o seguinte, que esse é um problema dos pais. Tá? É igual eu, por exemplo, uma vez uma senhora veio trazer um filho de 10 anos de idade que estava usando droga. Tá certo? Ele já era usuário de droga, menino de 10 anos de idade. Tá certo? Aí eu cheguei, olhei para a senhora e falei, minha senhora, o problema aqui, seu filho está viciado, mas o problema é da senhora e do seu marido. Porque geralmente, uma criança de 10 anos que usa droga, é porque ela tem uma droga de mãe e uma droga de pai. Eu falei isso para ela. Foram mal conduzidos. Isso, é aqueles pais que são verdadeiras drogas, você vê por aí. Tá? Um pai besta de tudo. É com exemplos maus. Às vezes o pai também usa droga, você está entendendo? E a mãe vem querer resolver o problema. E normalmente o filho se sente no direito, é isso? De, meu pai faz, não é, gente, porque a criança, quando ela vê que tem um pai que é uma droga e uma mãe que é uma droga, às vezes o que ele vai fazer? Ele vai começar a confiar mais nos amigos, entre aspas. Entendi. Aí chega um traficante, porque geralmente o traficante ele não é um sujeito de barba, feio, sujo, tá certo? Não, ele é um sujeito bem apessoado. É um sujeito que sabe... Normalmente ele não usa droga também? Não, geralmente não. Ele vai mexer com... Ele vai consumir o produto dele, não é bobo, né? Ele é um comerciante. Tá certo. Então, um comerciante do mal. Então, o que acontece? Esses traficantes que ficam indo atrás de crianças, geralmente são pessoas muito bem apessoadas. E geralmente são pessoas acima de qualquer suspeita. Tá certo? São pessoas bem arrumadinhas, cheirosas. Tá? E vão aliciando essas crianças. Primeiro eles dão de graça... Depois fala, você tem que pegar um dinheirinho com a mamãe, tá certo? Aí o menino chega para a mãe e pega um dinheiro, aí aquilo lá não é suficiente.
E aí ele começa a fazer pequenos furtos. Ele passa a roubar. Dentro de casa, vai roubando. Tá? Mas por quê? Porque não tem um pai e não tem uma mãe que presta. Tá certo? Para ele poder ter apoio. Geralmente essas crianças elas não têm apoio nenhum dentro de casa. Às vezes o pai está para lá bebendo, o pai briga com a mãe, bate na mãe. Você entendeu? É São gente maus complicada. exemplos. Maus exemplos. Tá certo? E a mãe é aquela coisa E a criança tem uma capacidade imensa de assimilar, não? Não, a criança, ela até os 7 anos de idade, ela é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo. Tudo. A criança absorve o que é de bom e o que é de mal. É o que eu falo para os pais. Ó, pai, antes de colocar a criança para dormir, eles deveriam ler um trechinho do Novo Testamento ou do Evangelho para a criança. Ah, mas meu filho não vai entender o que está escrito. Não, você lê, mas o inconsciente dele vai assimilando tudo. Vai forrando o inconsciente da criança com boas leituras. De coisas boas. Isso, leva na igreja, tá certo? Leva lá no centro espírita, dependendo da religião da pessoa. Cata o menino e leva. Não importa, né? Não importa. O que os pais têm que fazer é o seguinte: os pais têm que forrar o inconsciente dos filhos com coisas aproveitáveis, com coisas úteis, com leituras edificantes. É porque a criança não entenda ali. Mas o espírito da criança ele vai entender e vai assimilar. Ótimo. Olha, eu vou pedir agora nosso intervalo. Estamos hoje com muito prazer com o psicoterapeuta clínico Fernando Vieira Filho. Voltamos logo em seguida. Vida e Saúde, TV+.